Estamos de volta com o Nordeste Acontece e agora eu vou conversar com Ana Cláudia Saraiva, presidente da Associação dos Delegados de Polícia e integrante do Fórum Estadual de Servidores do Rio Grande do Norte. Presidente, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Presidente, o Fórum Estadual de Servidores, o Fórum já teve algumas reuniões, algumas audiências com o governador Robson Faria, mas me parece que não adiantou muito a negociação. O que é que ocorre, presidente? Bom, infelizmente, Ana, desde o ano passado, nós estamos com os salários, todos os servidores do Executivo estão com seus salários atrasados. E a partir de setembro, nós começamos a sentar com o governo, todas as entidades, né, que representam os servidores públicos, dentre as quais a associação é uma, mas são todos os representantes de saúde, educação, auditores fiscais, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todos nós. E naquela ocasião nós começamos a discutir com o governo a necessidade de medidas, né, que tragam o salário do servidor para ser pago em dia, em cumprimento ao que estabelece a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que diz que o salário deve ser pago dentro do mês, até o último dia do mês. A princípio, né, nós apresentamos várias propostas. Naquela ocasião, nós fizemos vários estudos e mostramos, né, um desequilíbrio que existe no Rio Grande do Norte, nas contas públicas, motivado, inclusive, por superávites no que são dentro do orçamento dos poderes. Ou seja, o executivo, que é quem presta serviço público essencial, ele tem um orçamento que, se você comparar ao orçamento dos poderes que têm autonomia, todos os poderes como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, então você vê que o executivo, ele fica com uma parcela muito pequena em relação a esses demais poderes. Inclusive, esse desequilíbrio, ele fez com que, ao longo de anos, os poderes, eles juntassem, eles somassem uma espécie de poupança, digamos assim, que se chama de superávit financeiro, e enquanto eles estão com superávites, o executivo, que é quem presta serviço público, está aí. Os hospitais, as delegacias, os presídios, enfim, o aparato que presta serviço à população, tão deficitário, com tantos problemas estruturais, os servidores públicos desestimulados, com seus salários atrasados. Por exemplo, esses atrasos, eles têm se agravado a cada mês. Então, nós apontamos a necessidade que fossem feitos cortes, ajustes, no orçamento do Estado. Fizemos uma luta, fomos para a Assembleia Legislativa, vocês da imprensa nos apoiaram e acompanharam isso. Temos feito várias mobilizações e conseguimos, pela primeira vez na história, o orçamento público, né, foi tão discutido e foram feitos ajustes necessários a equilibrar essas contas. Entretanto, o problema permanece. Na última reunião que nós tivemos com o governador, o Fórum entregou uma nova carta, solicitando medidas, e uma dessas medidas é a compensação dos valores que foram constituídos como superávit nos poderes, de modo, porque no momento, e é importante dizer que se feita essa compensação, quando for feita essa compensação, que está respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro, houve uma ação judicial, o ministro já foi claro de que o dinheiro que ficou nos poderes como resíduo de orçamentos e que veio a constituir esse superávit, na verdade, esse dinheiro deveria ter sido devolvido. Como esse dinheiro não foi devolvido, o Estado tem autorização para fazer a compensação, certo? De modo a tentar trazer a folha, o que possibilitaria trazer a folha dos servidores do Executivo, pelo menos para uma data mais próxima. Presidente, há risco de uma greve geral com reivindicação dos servidores? Sim, várias categorias já fizeram assembleias, né? E a situação se torna cada vez mais insustentável. E outros dois fatos novos vieram a nos surpreender e nos entristecer. Porque além de nós estarmos com os nossos salários em dia, o governo do Estado encaminhou para a Assembleia 2 projetos de lei
mensagem 118, que vai restringir o direito à pensão do servidor. Então, além de nós estarmos com os nossos salários atrasados, o governo envia para a Assembleia Legislativa projeto de lei aumentando a contribuição previdenciária, que na prática vai resultar numa diminuição do salário líquido que aumenta do servidor. de 11% para 14%. Para 14%. Né, Ana Cláudia? E, além do mais, mexe com o direito à pensão. Hoje, pela Lei 308, o servidor, ao falecer, o viúvo, a viúva, ele tem direito à pensão integral. E o governo está querendo mudar essas regras, o que é extremamente injusto com o servidor. E aí eu vou dar um destaque, por exemplo, à questão dos profissionais de segurança pública. Nós exercemos uma atividade de risco. Todos os dias nós saímos de nossa casa para enfrentar o crime que só cresce. Todos nós temos sido vítimas disso. E aí nós estamos expostos a risco, o número de policiais que têm morrido em serviço aumenta e hoje nós estamos nos deparando com um projeto de lei que vai penalizar o companheiro, a companheira, o viúvo, a viúva desse servidor que morre em serviço muitas vezes defendendo a sociedade. Então realmente é uma situação muito crítica. Nós sentamos com o governador e pedimos a ele que aguardasse pelo menos a reforma da Previdência tramitar na União, porque o governo do RN está se antecipando a uma discussão da reforma da Previdência que ainda não passou pelo Congresso Nacional. As normas gerais de Previdência, elas são estabelecidas pela Constituição Federal. Então, nós apresentamos todos esses pleitos, a nossa irresignação e o nosso repúdio ao envio dessas mensagens, a essa antecipação, e esperamos uma resposta do governador. Ele pediu um prazo e nós estamos aguardando o agendamento de nova reunião para discutir isso. E hoje, a pauta, o que nós esperamos, estamos lutando há meses, é que o governo do Estado faça um planejamento e anuncie um calendário de pagamento, porque hoje o servidor público, ele não tem condição sequer de negociar suas dívidas com seus credores, porque a cada mês você não sabe que dia vai receber. Por exemplo, nós recebemos 4 mil dos nossos salários esse mês, agora, essa semana, dia... Referente ainda a fevereiro. Referente a fevereiro, e só receberemos o restante no dia 30. Então, quando chega o dia 30, a previsão até agora é essa, a previsão, a informação que nós temos é essa, é que o restante só será pago no dia 30. Então, são contas que se acumulam, nós temos filhos, escolas, todo mundo tem suas despesas, e as despesas, quando você tem um mês praticamente de salário atrasado, somam-se 2 meses, é uma situação insustentável. Então, nós precisamos de um calendário, pelo menos para negociar com os nossos credores. E outra coisa que é importante dizer, Ana, a economia do Estado sofre quando o servidor não recebe em dia, porque se você não recebe salário, você não consome. A cadeia de consumo, ela sofre uma retração, e isso abala ainda mais a economia. Então, nós esperamos que o governo seja propositivo, que ele haja como deve agir o gestor, com planejamento, tendo a coragem de tomar as medidas e as ações necessárias para tirar o Estado dessa situação e diminuir e resolver essa questão que já se arrasta desde 2016 do atraso do salário do servidor. A gente conversou aqui no estúdio com a presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Norte, integrante do Fórum Estadual de Servidores, Ana Cláudia Saraiva. Presidente, obrigada, boa noite. Nós é que agradecemos. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O nosso Nordeste Acontece vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Band. Ótima noite para você.